Olá a todos. É com satisfação que eu fui convidada para participar dessa edição da Rio Pipeline, como moderadora da plenária Perspectiva do Setor Dutoviário, Organização do Transporte, Logística de Dutos Líquidos, que tem como objetivo discutir as oportunidades e os desafios que se impõem para a expansão da malha dutoviária no Brasil, a partir da configuração do refino. Participam comigo dessa plenária Rafael Noack Feldman, gerente executivo de logística da Petrobras, Vitor Bonfim, CEO da Sul Petróleo, e Marcos Delia, sócio-diretor de óleo e gás da Lédio. O transporte rodoviário é um modal logístico de alto volume, seguro e eficiente, com um papel importante no transporte de combustíveis, e que ganha ainda maior relevância num cenário de transição energética. No entanto, apesar de ser uma solução custo-eficiente muito interessante para países como o Brasil, que tem uma dimensão continental, nossa malha rodoviária é bastante limitada e sem investimentos expressivos desde a década de 90. Apenas como ilustração, temos cerca de 7 mil quilômetros de dutos no Brasil, contra 100 mil quilômetros nos Estados Unidos, que tem uma dimensão continental muito similar. Por que o país tem insistido no transporte rodoviário para a distribuição de derivados? A Petrobras, historicamente, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do setor no Brasil. A entrada de novos atores no refino traz um cenário de maior competição entre os agentes, com perspectiva de investimento tanto na infraestrutura de refino quanto na logística. Aliado a isso, o país segue um importador líquido de combustíveis nos próximos anos, demandando investimentos importantes na internalização e interiorização dos produtos, complementando a oferta nacional. Estarão esses novos agentes, interessados em investir na expansão de dutos líquidos no Brasil? O que é necessário para que esses investimentos se materializem? Convido os nossos panelistas para dividirem conosco as suas visões em relação a esse cenário. Gostaria de chamar o Marcos Delia para compartilhar conosco a visão da Lédio em relação às oportunidades de investimento, focando no efeito da construção de novos dutos para a competição no mercado de downstream. Delia, com você. Obrigado, Valéria. Eu agradeço aí o convite, saúdo também os outros palestrantes que vão estar conosco aqui hoje e as pessoas que vão estar assistindo esse painel. Espero que seja rico, né, e proveitoso para todos. A visão aqui que eu gostaria de dar, e eu vou introduzir através de uma apresentação nossa, é justamente sobre a competição no refino através da infraestrutura dutoviária. Então, vou colocar uma apresentação agora, só um momento. Bom, como eu disse, o tema da apresentação é a competição entre refinadores, né, utilizando dutos. E o objetivo desse estudo, né, é justamente olhar para a captura de volume, né, nas rotas de dutos que estariam associadas a as refinarias que vão estar no plano de desinvestimento da Petrobras. Ou seja, na medida que você tem novos players no mercado, né, o investimento desses players em dutos como uma forma, como um instrumento de competição no mercado. Então, esse estudo é uma provocação, na verdade, para que a gente possa enxergar também a infraestrutura dessa maneira. Para esse estudo foi feito uma modelagem matemática com um modelo de otimização, onde a gente consegue enxergar a movimentação de combustíveis e biocombustíveis no Brasil, né, compartilhando, né, a infraestrutura existente e a competição entre os diversos modais. E aqui eu vou mostrar um pouco do resultado disso, né? Só para a gente se situar, a oferta e a demanda que a gente prevê nesse período aí de 10 anos, a gente tem um crescimento constante dessa demanda, cerca de 1,8% ao ano de crescimento. Na oferta de gasolina, a visão é que a gente tem um crescimento da oferta de gasolina A, com aumento da utilização das refinarias, saindo de uma média de 75% para 87%, e também o crescimento da produção de etanol em 2%, aproximadamente 2% ao ano, né, ao longo desse período, já com foco aí no RenovaBio.
Para o cenário de oferta e demanda de diesel, a gente também espera um crescimento ao longo do período, com uma taxa constante também de crescimento. Em termos de oferta de diesel, naturalmente, com o crescimento da utilização da capacidade de refino esperada com a vinda desses novos players para o mercado no processo de desinvestimento, a gente também teria um aumento da oferta de diesel ao longo do período, com uma utilização também crescente, indo até 87% de média no Parque Nacional. E a adoção aí do biodiesel até B15, como está na regulação hoje, né, e se mantendo assim no nosso cenário até o final do período, dado que a regulação atual é essa. Né? Nos dois cenários, a gente enxerga uma importação de combustíveis. Aqui a gente enxerga o diesel, né, uma importação estrutural de diesel ao longo desse período, de 2020 a 2030, assim como a da gasolina, como a gente viu no slide passado. Em termos de infraestrutura, nós temos no modelo, né, toda a infraestrutura que hoje é utilizada por combustíveis no país, modelada, então, os portos que hoje movimentam combustíveis, as ferrovias, hidrovias, a rede de dutos, e nós vamos estar propondo aí justamente algumas novas rotas de dutos. Nós fizemos um estudo com mais rotas, mas aqui a gente está mostrando especificamente 3 rotas, né, justamente para a gente poder adequar aí o tempo da apresentação à visão de resultados que isso pode dar. Então, em termos de rotas, a gente sugere uma primeira rota, que é uma rota que ligaria a RLAM, né, já uma refinaria vendida, até Cabedelo, e essa rota passando por Maceió, pela RNEST e chegando a Cabedelo. Uma segunda rota que nós testamos foi uma rota saindo da REGAP e indo até Montes Claros, e uma terceira rota saindo da REFAP, no Rio Grande do Sul, até Lages. Então, fizemos uma avaliação dessas 3 rotas e eu estou trazendo exatamente os resultados disso, para que a gente tenha uma visão de como a competição através de dutos pode se dar num mercado onde a gente tem mais players de refino. Em termos de resultados, né, aqui do lado esquerdo a gente vê o que seriam as áreas de influência de cada refinaria, né, com suas bases de distribuição principais. Isso do lado esquerdo, sem as rotas de dutos. E do lado direito, aí sim, com a adição dessas rotas de duto. Então, se a gente observar aqui no mapa do lado direito, né, a região de Minas, né, a gente vê aqui a rota de dutos até Montes Claros, traçada. Se a gente comparar com o mapa na situação sem os dutos, se pode ver claramente aqui que a área de influência da refinaria aumenta com a colocação desse duto, capturando aí um volume indo até praticamente o limite entre Minas Gerais e a Bahia. Então, todo o norte de Minas é capturado em função de você ter um melhor custo de oferta desse produto em Montes Claros através do duto. Se a gente olhar aqui para o Rio Grande do Sul, da mesma maneira, a gente tem a visão da área de influência da REFAP se expandindo no estado de Santa Catarina em relação ao cenário anterior, competindo aí com a área de influência da REPAR, né, no Paraná, e aumentando aí também o seu volume nessa área de influência. No Nordeste, aqui a gente vê o mapa que está mostrando a área de influência para o diesel, né? Então, no Nordeste, a gente vê a movimentação de S10, né, da RNEST em direção a Cabedelo e Maceió. Então, essa movimentação que hoje é feita por rodoviária ou por cabotagem, sendo substituída por uma movimentação dutoviária, no caso da RNEST, para S10. Se a gente olhar para os resultados para a gasolina, a gente vai ver, tanto aqui em Montes Claros, na REGAP, né, o mesmo efeito de ampliação na área de influência, com a colocação desse duto. Na REFAP, a mesma coisa, também a expansão no estado de Santa Catarina da influência da REFAP. E no Nordeste, aqui sim, a gente já vê o duto ligando a RELAM até Cabedelo, né? E aí sim, a RELAM capturando aí os volumes de Maceió e Cabedelo, né, para a gasolina, onde ela tem um excedente, efetivamente, de gasolina,
movimentando por duto até Cabedelo. Ela não captura a área específica de swap em função da competição com a importação no porto, que ali sim ainda o volume seria mais barato, o volume colocado no porto em importação, do que o volume movimentado da RLAM até swap. Mas as outras duas regiões, né, em Maceió e Cabedelo, aí sim a RLAM capturaria esses volumes. Para a gente entender em termos de números o que significa isso, aqui a gente olha adulto a adulto. Então, no caso do Rio Grande do Sul, da Refap, a gente está falando de um duto de 250 quilômetros, com 12 polegadas de diâmetro, um duto que poderia movimentar anualmente 2 milhões de metros cúbicos, que é um volume bastante interessante para o modal rodoviário. E esse duto ele estará competindo aí com o Opasc, que é um outro duto da Repar, e competindo também com a ferrovia, né, na malha sul da Rumo. Então, aqui a gente mostra claramente o efeito de você usar essa infraestrutura como instrumento de competição, né, entre refinarias, né, aqui a gente está falando da Refap versus a Repar, e ampliando a área de influência da Refap, competindo com outros modais, aí, outras infraestruturas logísticas também. Um ponto interessante aqui é quanto o refinador ganha de volume se ele construir uma infraestrutura dessa. E aí a gente está olhando, como está dizendo na tabela ali, para um aumento da venda na área de influência da Refap de 20%. É um volume significativo, aqui olhando entre diesel e gasolina, é um volume significativo na área de influência do novo refinador, o que pode efetivamente motivar esse investimento. Num segundo exemplo, a gente tem aqui a Regap em direção a Montes Claros, um duto um pouco maior, 360 quilômetros, de 8 polegadas, movimentando aí 800 mil metros cúbicos e capturando adicionalmente para a área de influência da refinaria 10% do seu volume original. Se a gente estivesse comparando com a área de influência original da refinaria, o investimento nesse duto permitiria, né, uma venda na área de influência 10% maior. No caso do Nordeste, a gente tem 3 trechos de duto, somados eles são 800 quilômetros. Esses 800 quilômetros têm, em cada trecho, 800 mil metros cúbicos de movimentação por ano, e com um diâmetro, aí, como está mencionado, de 8 polegadas. Se a gente olhar para a área de influência da RLAM, você amplia a área de influência em 11%, né, em termos de volume, que é um volume interessante para o refinador. No caso da RNEST, você não tem um aumento da área de influência, mas, por outro lado, a RNEST consegue colocar o S10 dela a preços mais baratos em Maceió e Cabedelo, ganhando em competitividade. Ela não ganha em volume, porque ela poderia fazer essa movimentação pelo rodoviário ou pela cabotagem. Mas, nesse caso, né, o duto ele vai garantir que esse volume chegue a preços melhores nesses dois mercados, aumentando a competitividade da própria RNEST. E no caso da RLAM, a RLAM está competindo diretamente com o modal hidroviário, com a cabotagem, né, e também chegando com seu produto a preços melhores nesses mercados, né? Então, a visão aqui não só de você colocar, você melhorar os custos de movimentação, mas também você ter maior competitividade nesses mercados. E, para resumir as conclusões aqui desse estudo, como eu disse, a ideia é que a gente demonstra que existe um ganho em área de influência, portanto, em venda, para esses novos refinadores, na medida que eles possam ter os dutos como um instrumento de competição entre refinarias, e esse é o ponto central da discussão aqui, né, você construir infraestrutura para competir, né? Um segundo ponto, né, como a gente mostrou, essas 3 rotas seriam rotas, por exemplo, de interesse para investimento de novos refinadores ou até de operadores logísticos, como no caso do duto no Nordeste, onde você tem 2 refinarias com o mesmo duto, né?
no caso a Renest e a Relan. Então, talvez de interesse também de um operador logístico. E, por último, acho que o ponto principal, voltando ao tema aí do nosso workshop hoje, do nosso painel, é justamente que esse tipo de investimento ele só seria provocado se você tivesse competição entre os refinadores. Então, é essencial que a abertura de mercado, né, no refino aconteça com a venda das refinarias, para que você tenha novos players, e esses players, para competir, né, olhem a infraestrutura logística, nesse caso, os dutos, como um instrumento de competição, como uma forma de competir por mercados que hoje são adjacentes e estão hoje na área de influência de outro refinador. Então, acho que o ponto central aqui da provocação que esse estudo quer trazer é exatamente essa. É a competição no mercado como gerador de investimentos em dutos no país, em novos dutos no país. Bom, esse era o que eu gostaria de apresentar, e aí fico para o painel mais tarde na discussão com os outros painelistas. Obrigado. Obrigada, Delia. Acho que você trouxe uma provocação interessante, né? Que então o duto aí sendo visto não só como um modal aí de maior eficiência no transporte, né, de derivados, mas também como promotor aí de competição entre refinarias, que não era um cenário que a gente via até então, né, para a Petrobras ter, assim, ser a proprietária do parque do refino, né, e tratar as refinarias como complementares. Tenho certeza que eu acho que vai ser eu gostaria de ver o que o Vitor pensa sobre isso, o Rafael, mas antes disso, da gente ir para o debate, eu quero passar a palavra para o Rafael, para ver como é que ele vê essa expansão dessa malha, né, rodoviária, e também, se ele puder comentar alguma coisa sobre o papel desse modal aí no cenário de transição energética. Obrigada, Rafael. Legal, Valéria, muito obrigado. Agradeço muito o convite, é uma satisfação estar aqui nesse evento, o Rio Pipeline Conference. Já participo há anos desse evento, já apresentei trabalhos técnicos, né? E agora estamos aqui no painel juntos. E com uma temática tão importante, né, relevante para a nossa indústria, que é como exatamente estimular essa indústria e gerar valor para a sociedade, né? Eu trouxe aqui um material que eu acho que complementa bem as suas provocações iniciais e também o que o Delia nos apresentou. Eu vou compartilhar agora na tela. Acho que está todo mundo já conseguindo ver perfeitamente. Então, a nossa proposta aqui primeiramente, eu vou dar um breve contexto, né, desse modal de transporte, que é mais que um modal de transporte, é também um ativo de infraestrutura também, né? E a gente tem aqui um contexto que eu acho que para os presentes é mais ou menos chovendo molhado, mas acho importante pontuar até para os que estão aqui conosco assistindo, nivelar um pouquinho os entendimentos, né? Realmente a Petrobras vem desempenhando um papel fundamental nessa indústria ao longo dos últimos anos, há muitos anos já, e basicamente o nosso sistema de dutos ele foi concebido para atender o nosso parque de refino, né? Basicamente aí eu pontuo suprimento de refinarias com dutos de petróleo, né, escoamento da produção de derivados para terminais portuários, com a finalidade de atender cabotagem e até exportação de derivados, assim como também, e alguns casos que o Delia nos mostrou aí, por exemplo, cumprem um pouco esse papel, né, transporte de derivados, avançando a cadeia da distribuição, né? Hoje, tipicamente, a gente tem parque de refino instalado em pontos no Brasil e uma cadeia de distribuição normalmente instalada na proximidade da refinaria, e um uso dos nossos dutos também é avançar e trazer competitividade, né, com redução de custos da cadeia de distribuição que vem aí, né, a jusante do refino. Então, a gente já tem hoje alguns dutos cumprindo esse papel, e, além disso, temos em menor quantidade alguns ativos nossos que cumprem o papel de escoar produção de petróleo de produção terrestre, né, bacias onshore, né, que nós temos, por exemplo, na Amazônia, um caso que nós temos na Petrobras. Como já foi citado pela Valéria, nós temos aí mais de 7 mil quilômetros de dutos hoje no Brasil,
e realmente entendemos que devemos pensar em como estimular a ampliação dessa infraestrutura instalada no nosso país. E aí eu vou aqui comentar com vocês brevemente o que a Petrobras tem feito, né, em relação a esse ativo. Né, nós aqui na área de logística da Petrobras, a qual eu respondo hoje, nós vemos realmente muito valor nesse ativo. É um ativo, como foi comentado pela Valéria também, é um ativo de alta eficiência, de grande volume. Então, combina muito bem com o nosso perfil aqui da Petrobras. Nós temos, por exemplo, recentemente, alguns investimentos feitos nos dutos da área de São Paulo, onde concentramos aí grande proporção da nossa malha dutoviária. Até o ano passado, nós cumprimos aí a execução do nosso plano diretor de dutos de São Paulo, né, onde foram aí implantados mais de 100 quilômetros de oleodutos, e aí a gente está falando de dutos de suprimento de petróleo para a refinaria de Capuava, por exemplo, a RECAP, duto de GLP, um novo duto de GLP para atender o mercado do Planalto de São Paulo. Também adequamos um duto, né, nosso sistema dutoviário do Planalto para suprimento de nafta petroquímica. Enfim, fizemos uma série de implantações de novas faixas, inclusive, com novos dutos, perfazendo aí um investimento próximo de 2 bilhões de reais nos últimos anos. Né? Então, realmente, a Petrobras ela vê realmente valor nesse modal de transporte, e a gente vai conseguir enxergando ele como um diferencial para a companhia. E aí eu já comento aqui na sequência que nós temos aqui na Petrobras em andamento novos projetos visando principalmente, né, a adequações e aperfeiçoamento, manutenção da infraestrutura já instalada no nosso sistema. Né, e aí eu posso comentar aqui, por exemplo, que nós estamos nesse momento realizando a adequação de todo um sistema de escoamento de produtos escuros, né, de óleo e combustível, na área de São Paulo. São mais de 200 quilômetros de dutos sendo substituídos, que também incluem, por exemplo, a abertura de uma nova faixa na área de São Paulo. Esses dutos, esses novos dutos e faixas, né, eles buscam, né, um caminho com menor interferência, melhor convívio, né, com a área urbana de São Paulo. É importante para a nossa atividade dutoviária observar esses conceitos, né, de interferência com a comunidade, e também buscando aí a garantia da integridade mecânica desses ativos. Tá? E, além disso, né, e aí eu quero fazer aqui um ponto importante nessa discussão, para que se a gente está buscando aqui ideias e debates que busquem incentivar investimentos em dutos, a gente não pode olhar o duto como um ativo em si. Né? Ninguém acorda de manhã cedo e resolve fazer um duto porque gosta de dutos. Né? Eu gosto de dutos também, mas ele tem que fazer sentido em uma cadeia logística. Né? Ele tem que fazer sentido para um carregador, para um proprietário de um produto que vai ser transportado. Se a gente não olhar o grande investidor, o que está por trás, o que capitaliza aquele investidor, a gente realmente não vai conseguir dar os incentivos adequados para essa cadeia, para esses ativos em particular. E aí, por exemplo, a gente está buscando também na Petrobras investimentos em aumentar a eficiência e remoção de gargalos, integrando toda a nossa cadeia. E aí incluem investimentos em instalações nas pontas dos dutos, instalações portuárias, por exemplo, buscando uma cadeia de suprimentos mais eficiente e integrada. Essa colocação ela é importante porque nós temos aí o CAPEX empreendido nisso, e isso vai me dar um gancho para o próximo slide, que eu vou pontuar aqui quatro aspectos que a gente entende que são relevantes para esse debate. Tá? Bom, primeiramente aqui eu vou falar da agenda climática, né, que a Valéria até provocou aqui na introdução da minha fala. Eu penso que realmente o duto ele
ele configura-se como uma oportunidade para a nossa indústria, né? Na medida que a gente está tendo cada vez mais requisitos aí sendo colocados pelos diversos acordos, né, e entidades, sociedade em geral, eu vejo o duto como um modal que representa baixa emissão de carbono, né, além de conseguir fazer o transporte de volumes altos com eficiência em custo. Então, na medida que eu vou ter, ao longo dos próximos anos, né, metas para serem cumpridas em 2030, em 2040, 2050, 70, a gente vê que o duto ele vai apresentar mais resiliência ao longo dos anos, né? Eu não sei exatamente em 2050, né, com o net zero aí colocado pela sociedade, a gente não sabe onde vai estar a nossa indústria exatamente, mas esse jogo do carbono baixo é aquele que consegue viver mais tempo e respirar por mais tempo ao longo dos anos. E eu acho que o duto ele tem um diferencial nesse sentido. Tanto é que a gente está tendo aqui no Rio Pipeline uma mesa específica para a discussão de avanços climáticos, e nós fizemos na nossa área aqui na Petrobras, e com apoio e integração total com a Transpetro, uma avaliação dos benefícios, que vai ser também apresentado em um painel nessa Rio Pipeline, do duto contra modais, como modal ferroviário ou rodoviário em relação à emissão de carbono. Seguindo aqui nesse slide, agora indo para a direita aqui no canto superior direito, queria também destacar aqui a questão dos aspectos regulatórios, né? São aspectos que são talvez centrais para que a gente evolua nesse processo, né? Eu concordo muito com o Delia, no sentido de que a competição ela é salutar e que ela pode ser um fator importante de estímulo para investimentos em dutos. Por outro lado, eu quero lembrar daquele comentário que eu fiz agora há pouco sobre a visão da cadeia integrada, do sentido do duto na cadeia, e eu entendo que hoje nós temos na regulação existente regras de livre acesso que incluem aí a preferência do proprietário do duto, quer dizer, como que o investidor que coloca aquele capital de pé, como que ele vai obter retorno, e o retorno, no final das contas, não é o retorno só do transporte, né? O retorno do produto que está sendo transportado, que no final das contas financia aquele transporte. Então, hoje a gente tem na regulação alguns aspectos que, a meu ver, são aspectos que trazem incerteza para aquele que coloca o investimento de pé, algumas questões que eu vejo como discricionárias, que o regulador ele toma posições que não estão claras na regulação e que trazem uma grande insegurança dos investidores. E na minha visão, esses aspectos, se não forem endereçados, vão ser talvez os maiores obstáculos para que a gente deslanche com esses potenciais de negócio que já foram aqui externados, por exemplo, pelo Delia. E aí fica a minha pergunta aqui, que eu coloco a provocação, se é que a gente está realmente estimulando os investimentos, né? Eu realmente vejo, quando a gente vê aí os movimentos de regulação, por exemplo, com outros modais, as ferrovias, por exemplo, a gente viu aí um movimento muito recente, né, do Minfra, em setembro, onde houve aí realmente um marco regulatório que, a meu ver, tem estimulado e dando mais autonomia e mais empoderando realmente aqueles que estão colocando o seu capital em risco, né? Eu falei aqui de alguns números da Petrobras, né? O investimento em dutos é um investimento de alto capex, né? Maciço. E há de se entender que quanto mais alto for o capex, né, do investimento, é maior a segurança necessária para aquele ator ir à frente com tal empreendimento. Então, esses aspectos eu acho que são aspectos que são fundamentais nessa discussão do negócio de oleodutos no Brasil. E aí eu trago aqui mais 2 pontos ainda. Um ponto conversa bem com o que foi falado pelo Delia, né, que é o nosso programa de desinvestimentos. A Petrobras realmente está desinvestindo, né, uma parte do seu parque de refino. Como curiosidade, junto com o parque de refino, estão indo junto 2.000 quilômetros de dutos
da Petrobras, então a gente fica no mínimo com 5 mil aí da diferença que a gente falou, de 7 mil, né? Se bem sucedido esse movimento todo, ele considera aí 2 mil total, né, de oleodutos, e traz também esses aspectos de competição que podem estimular, esperamos assim, né, a indústria. E para fechar aqui os pontos que eu queria destacar, as questões que a gente tem lidado ao longo dos últimos anos, e que nos preocupa, na verdade, né, muito ainda, se não era uma ameaça para a nossa atividade do modal rodoviário, que são os furtos em dutos, direções clandestinas. Com isso, a gente tem o risco de acidentes, né, de questões importantes, impactos ambientais. E uma notícia interessante que a gente tem visto, que, apesar de que a nossa desejo é que não tenha esse tipo de evento, mas minimamente a gente está vendo uma redução significativa nos ataques dos dutos, o que eu vejo com muito bons olhos. A gente mostra que a gente tem feito um trabalho interessante e que devemos continuar e não deixar de realizar. Bom, esses aspectos gerais que eu queria deixar na mesa para o debate. Eu assim aqui eu fecho aqui minha breve apresentação e fala, e eu espero contribuir bastante ainda na nossa conversa. Obrigada, Rafael. Acho importante você trazer o papel da Petrobras ainda, que a Petrobras ainda continua investindo, né, em dutos e no aumento para eliminar certos gargalos, aumentar a segurança. Mas você trouxe um ponto que o investimento em duto ele tem que ser visto como parte de uma cadeia, né, que ninguém acorda querendo investir em dutos, né, e conversa um pouco com o que o Delia trouxe. Então, assim, investimento em dutos ainda sendo parte de uma certa forma, de uma atividade do refino. Aí eu gostaria de ver a posição do Vitor sobre isso, né, e como que o Vitor vê esse ambiente, né, para o investimento em dutos no Brasil, né, e o que é necessário para a gente alavancar esse investimento. Se realmente vê o investimento como parte integral do refino, ou a perspectiva de ter um operador independente no Brasil? Bom, antes de mais nada, obrigado aí, Valério, obrigado IBP, Rio Pipeline, por essa oportunidade, como o Marcos e o Noah colocaram, de estarmos debatendo esse tema, que é um tema importante e, de alguma forma, recorrente, né? Esse tema foi fruto, foi debatido também na última Rio Pipeline, é um tema importante, né? E acho que, de alguma forma, as vantagens do modal rodoviário são bem claras, como bem colocado aí, especialmente pelo Delia no início da apresentação, e por você também, Valéria, que é a questão de você ter um modal muito mais eficiente em termos de custo, muito mais eficiente sobre o aspecto ambiental, e tão necessário num país continental como o Brasil, que tem uma malha rodoviária ainda, digamos, tímida, né? Então, definitivamente é um tema importante e relevante, e eu agradeço a oportunidade de a gente estar conversando um pouco sobre isso. Acredito que o meu papel nesse debate é talvez colocar uma visão, uma luz sobre o papel do investidor, né, de uma empresa que atua na área de infraestrutura e logística, e já tem atuado já há alguns anos, e que está expandindo de alguma forma, pretende expandir a sua atuação, incluindo a participação em investimentos rodoviários. E para isso talvez seja importante contextualizar, e talvez esteja chovendo um pouco no molhado aqui, como o Noah colocou, sobre o segmento de midstream, né? Assim, na indústria de óleo e gás, né, vocês conhecem bem, né, a gente fala muito da indústria de upstream, que é responsável por toda a exploração e produção, extração do óleo, que é um elo extremamente importante da cadeia, numa ponta. Na outra ponta nós temos aí a indústria do downstream, né, que refina e vende o produto final. E no meio, entre esses dois polos, está o midstream, que é a logística, que leva, de alguma forma, o óleo cru para as refinarias, para ser processado e depois vendido.
O midstream tem uma característica importante, especialmente digamos, no mercado e na questão de financiamento, que é importante ser ressaltada aqui. As indústrias que atuam no segmento de upstream, né, e mais uma vez, desculpa estar pregando para convertidos, né, mas as empresas que atuam aí no mercado de upstream, elas carregam um risco importantíssimo, que é o risco exploratório, o risco da variação do preço do barril, o risco do negócio do petróleo, né, da ótica de upstream. Na outro extremo, né, a indústria de downstream também, né, está sujeita ao risco venda do produto, do preço de venda do produto, operação das refinarias, etc., e eventualmente a roubos de controle de preço que podem ocorrer num governo ou outro. A indústria de midstream, ela, assim, mundialmente, especialmente no mercado norte-americano, que foi citado aqui por você no começo, Horácio, é uma indústria que, ela, na maioria das vezes, ela é paga por volume. Ou seja, se o preço do barril, o preço do diesel, o preço da gasolina varia para cima ou para baixo, o preço de movimentação do produto, seja óleo cru, seja derivado, na maioria das vezes, ele é pago por volume e, na grande maioria das vezes, em operações take or pay, ou seja, com receita garantida. Em função disso, a indústria midstream não tem o risco do negócio, e são riscos elevados, tanto para a empresa de petróleo, que tem o risco exploratório de produção do petróleo, como a indústria de downstream tem o risco da precificação do produto. E, portanto, são investimentos que demandam, por ter menor risco, taxas de retorno mais baixas. Ou seja, o retorno do capital investido em segmentos de downstream, de midstream, são, em sua maioria, retornos mais... as empresas que atuam nesse segmento buscam retornos mais baixos. Por quê? Porque o risco é muito mais baixo, né? O perfil de risco é bastante mais baixo. Então, por isso que você pega no mercados, por exemplo, como o norte-americano, né, as empresas que exploram ou que distribuem não estão no mercado de midstream, que são muitas vezes financiados pelo mercado financeiro que adora esse tipo de ativo, né? E isso tem uma vantagem, que é uma vantagem bastante grande. Isso faz com que o mercado financeiro, principalmente, esteja muito aberto a esse tipo de negócio. Colocando de uma maneira simplista, né, tem dinheiro em excesso no Brasil e no mundo para investimento em ativos de midstream, por causa desse perfil de risco mais controlado, né? Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? E aí vem a questão que eu acho que, no caso, como eu coloquei, né, no caso da Superpetrol, nós temos trabalhado num ativo de infraestrutura, no caso de óleo cru, o nosso projeto de fazer um parque de tancagem lá no nosso terminal do Porto do Açúcar, que hoje atua exclusivamente, ou quase que exclusivamente, na exportação de óleo cru, que é algo que tem crescido no Brasil de uma forma realmente muito grande, né? Porque o Brasil tem produzido cada vez mais petróleo, o parque de refino é esse que nós conhecemos, né? Com essa capacidade colocada aí de 2,3 milhões de barris dia, o Brasil cada vez produzindo mais, está exportando muito, então a necessidade de infraestrutura logística para a exportação. Mas a gente entende também que, no caso específico do óleo cru, há necessidade de uma infraestrutura para estocagem e conexão rodoviária. Especificamente, e não é à toa, a gente está trabalhando numa conexão rodoviária para alimentar a REGAP, que é a única refinaria que, de alguma forma, não está no litoral, ou que não tem um terminal associado. Então, a gente vê valor aí para a logística e infraestrutura brasileira que haja uma conexão, uma opcionalidade de uma conexão rodoviária para alimentar essa única refinaria que fica no interior do país. Isso a gente está falando de óleo cru. Tem uma questão, né, que já foi colocada no passado, além dessa apresentação aí muito bacana do Ilia, né, que é a questão de que o consumo, principalmente o consumo de diesel, né, tem crescido muito no centro-oeste brasileiro, né, e como apresentado anteriormente, as nossas refinarias ficam majoritariamente na costa, então há necessidade do transporte de todo esse
esse diesel, especialmente, também material do ciclo Otto, para o Centro-Oeste. E, por outro lado, existe até uma outra oportunidade, que é a oportunidade de você trazer o etanol, que é produzido no Centro-Oeste, para as regiões de maior consumo próximo ao litoral. Então, você tem dinheiro barato, você tem uma malha que é modesta, você tem um crescimento do consumo no interior. Então, por que não os agentes financeiros, as empresas de infraestrutura e logística não estão investindo maciçamente em novos dutos? Tem dinheiro, tem demanda e tem lógica industrial, né? Talvez o único investimento digno de nota é aquele trecho da Logum, né? Que no interior de São Paulo, que é um trecho que de alguma forma, que é um operador não Petrobras, que opera alguns dutos ali no interior de São Paulo. Mas é quase que uma exceção que confirma a regra, né? E a questão, de alguma forma, está relacionada com a colocação que o Delia fez na apresentação dele, né? A viabilidade da construção desses dutos, né? Ela depende bastante de um aspecto de competição entre refinarias, né? Os exemplos que o Delia colocou muito bem na apresentação dele foram relacionados a você aumentar a área de influência de uma refinaria em relação a outra, para você ganhar mercado, você ter um produto colocado de forma mais barata, num ponto mais inteligente do que o seu competidor. Isso só ocorre, né, se a gente avançar efetivamente no programa de desinvestimento das refinarias por parte da Petrobras, criando a competição entre as refinarias, né, e criando a demanda por novos investimentos. É certo que os novos refinadores poderão, sim, investir em novos dutos para ganhar essa competição, para ganhar competitividade, perdão. Mas eu acho que é bastante provável que os novos refinadores, dentro desse programa de desinvestimento, eles vão ter uma demanda inicialmente muito elevada para talvez fazer upgrades nas refinarias, manutenções, por mais que a Petrobras deve estar mantendo bem essas refinarias, tem uma demanda inicial, que é uma demanda muito grande, para se concentrar em tomar conta das refinarias que foram recém-adquiridas, né? Então, eu acho que existe espaço muito grande para operadores logísticos independentes, né, captarem recursos, como eu falei, que podem estar disponíveis no mercado internacional e atender essa demanda, né? Eu acho que isso é algo que é bastante relevante, né? São investimentos com capex elevado, né? Mas, como a gente viu, né, no caso dos desinvestimentos por parte da Petrobras nas malhas dutoviárias de gás recente, né, teve uma procura, né, teve um apelo por parte do mercado bastante bom, né? Tanto a NTS como a TAG foram casos de sucesso. Compras de infraestruturas existentes, né, que provavelmente vão, né, com o crescimento e amadurecimento do mercado de gás, provavelmente vão se expandir e criar. Que hoje já está sendo criado o mercado de midstream na área de gás, né, e definitivamente com o desinvestimento das refinarias e o amadurecimento desse mercado no Brasil, tem-se a criar também um mercado de midstream para líquidos, seja ele óleo cru em menor proporção, derivados, seja ciclo Otto, seja diesel em maior proporção, e eventualmente o etanol aí pode, e demais biocombustíveis podem de alguma forma pegar carona nessa conexão centro-litoral, né, tão necessária aí para o mercado brasileiro. É isso que a gente torce. Obrigada, Vitor. Acho que você trouxe uma contribuição muito importante, né, sobre a existência de espaço, né, para a introdução no Brasil de um operador logístico independente na área de midstream de líquidos, né? Até exemplo do que a gente viu aí no gás, com o desinvestimento da Petrobras desses investimentos. Mas você também trouxe a importância, né, da continuidade do programa de desinvestimento da Petrobras para criar essa competição entre o refino, né, que o Delia já tinha trazido também um pouco isso. Então, acho que é um cenário ainda para se verificar, né,
a continuidade do processo de desinvestimento. A gente acredita que ele terá sucesso, mas ainda estamos no início dele ainda, né? Mas antes de passar para uma outra questão que eu gostaria de fazer a todos vocês três, eu gostaria de ver se o Rafael e o Delia têm algum comentário a fazer, porque o Vitor teve a oportunidade, por ser o último, de comentar a apresentação anteriores, né? Então eu abro o primeiro espaço aí para o Rafael e para o Delia comentar. Ok, Valéria. Perfeito, eu achei bem interessante e complementa bem, né, cada visão aqui de cada participante. O Vitor comentou do operador logístico independente. O mercado americano está muito exportado com essa figura, e isso é uma verdade. Eu tenho alguma dúvida o quanto que a gente vai estar maduro em curto prazo para ter essa figura atuante de forma estruturada, né? É desejável, eu diria que sim. E principalmente por conta de alguns aspectos que eu mesmo comentei. Vocês, assim, toda a cadeia do óleo e gás, ela acaba sendo financiada pelos operadores de upstream e downstream, como falou bem o Vitor, né? O midstream fica com um risco mais controlado. E, por exemplo, discussões como, por exemplo, inventariar um duto desses um custo imobilizado bastante alto, né? E quem inventaria esse duto é o dono do produto, que no final das contas é o carregador do duto, né? Então, isso é só um exemplo que eu quis citar aqui de um aspecto que a gente tem que estar muito bem resolvido em relação a quem está botando capital ali dentro do ativo, que no final das contas não é o operador logístico, e sim o dono do produto, e valorizar esse posicionamento, senão não vai realmente haver um interesse efetivo da indústria integrada em fomentar, né, em financiar esse processo. Apenas um comentário, mas eu acho que é desejável que a gente caminhe nessa direção, realmente ter esse tipo de figura na nossa indústria. Eu só queria, acho que, comentar um ponto, né, porque a gente ressaltou aqui a questão do novo operador, do novo refinador, que estaria entrando no mercado e tendo interesse na competição, né, em outras áreas, mas isso, da mesma maneira que isso vale para esses players, né, a própria Petrobras tem essa visão mesmo. A gente vê, né, o próprio Rafael mostrou aí, né, os investimentos que ela vem fazendo na rede existente de dutos, né, melhorando e ampliando essa rede existente de dutos, mas eu diria que a Petrobras é também um desses agentes que vai competir, né? Então, provavelmente também haverá interesse da própria Petrobras, apesar do plano de desinvestimento, em também investir nesses dutos para ou garantir a sua área de influência ou até ampliar a sua área de influência também. Então, acho que é só para colocar a Petrobras no jogo também, né? Porque a gente sempre começa a separar isso, mas eu tenho certeza que a Petrobras vai ser um grande competidor nesse mercado também. Perfeito, Delia. A gente está aqui e onde nós estamos atuando, nós vamos buscar economicidade e resultado. Sem dúvida, acho que o Rafael foi bem claro quanto ao papel da Petrobras aí na continuidade dos investimentos em duto, né? Eu gostaria de fazer uma outra provocação. No Rio Pipeline passado, né, o IBP trouxe um estudo de expansão da malha rodoviária para o Brasil inteiro, né? Até o Vitor comentou, indo para o Centro-Oeste, né? Também, né? Onde que tem um crescimento muito grande. E agora, né? O DD fez um exercício até mais localizado, né? Focado aí na competição. Hoje, os dutos não fazem parte de um plano nacional de logística, né? Como é que vocês veem isso? O que falta, né? Porque você pega hoje o Plano Nacional de Logística do MINFRA, trata mais de ferrovia, rodovia, né? E a parte de dutos fica no Ministério das Minas e Energia, né? Então, como que se trata isso? Acho que todo mundo tocou de uma certa maneira na questão regulatória, né? Na questão do acesso, e outras questões regulatórias que a gente tem que ver, e eu colocaria essa questão do Plano Nacional de Logística também. Eu gostaria de saber como vocês veem isso. Valéria, eu comentei um pouco sobre isso, né, e reforço aqui o comentário. Eu entendo que a gente deve buscar um planejamento integrado
dos modais disponíveis para a movimentação logística desses produtos. Não há dúvida nenhuma, na minha visão, principalmente quando a gente olha diferentes entidades que regulam diferentes modais da mesma indústria, se posicionando de formas diferentes, com posturas diferentes em relação a esses modais, né? Isso cria, inclusive, na minha opinião, uma assimetria. Se você encarar os modais competitivos intermodais, a gente começa a ver assimetrias nos estímulos e na própria operação desses ativos. Vitor ou Madeli, vocês querem comentar? Eu queria complementar. Eu acho que quando a gente olha o PNL, acho que tem talvez duas questões aí iniciais nesse ponto, né? Primeiro é o seguinte, é que quando a gente fala aí do transporte, né, de alto volume, é natural, né, que os agentes no governo, no caso da EPL, por exemplo, que prepara o PNL, o próprio Ministério da Infraestrutura, é natural que eles olhem para modais que são, na verdade, multicarga, né? Ou seja, você tem a participação de vários setores utilizando aquele modal de transporte. Aí a gente está falando do modal marítimo, na cabotagem, né, com o modal ferroviário, por exemplo, e até o rodoviário também. Quando a gente entra na questão específica de dutos, vamos dizer, a gente tem poucos setores que vão se privilegiar do uso desses dutos, né? E eu acho que essa visão do Ministério, e aí a gente está olhando basicamente, né, para a movimentação de líquidos, que os setores principais, óleo e gás e químicos, né? Seriam os principais setores que poderiam utilizar esse tipo de modal, compartilhando faixa de domínio, rotas e, eventualmente, até o próprio duto, né? Então, você acaba tendo, talvez, né, uma importância secundária do ponto de vista do governo, né, dos órgãos públicos, por conta do interesse em atender muitos setores, por um lado, e aí focar mais nisso do que atender aí, talvez, a 2 ou 3 setores que estão focados em duto. E eu acho que para virar essa chave, o importante realmente é mostrar os ganhos que a sociedade como um todo, e aí sim do ponto de vista do governo, né, a sociedade como um todo tem, na medida que você utiliza o duto como um modal específico e especializado para líquidos, né, em termos de redução de custo, né, fala-se tanto no custo do combustível no país, né, fala-se tanto do risco de desabastecimento quando você para o modal rodoviário, fala-se muito da questão ambiental. Então, existem ganhos, né, que você pode ter com o uso do modal rodoviário que precisam ser diretamente apresentados ao governo, né, aos órgãos de governo, de uma maneira geral, aos órgãos de planejamento do governo. E eu acho que isso faria você mudar essa perspectiva. Então, acho que seriam 2 pontos. Primeiro, é natural o governo se interessar por outros modais multicarga, mas, por outro lado, é bem importante que a gente dê essa visão para os órgãos, para os agentes públicos, para os órgãos de governo, de que existe um ganho para a sociedade na medida que você investe em dutos. Vitor, por favor. Assim, Valéria, eu sou talvez eu seja um pouquinho mais pragmático com essa questão, com essas questões regulatórias que são importantes, né, para serem debatidas e aprimoradas, né, especialmente num mercado que talvez esteja em formação, né? A gente sabe que instruções normativas, regulações, elas têm que evoluir com o tempo, elas evoluem a partir do uso, né? E considerando que hoje, né, sei lá, 90 e muitos por cento dos dutos são hoje propriedades da Petrobras e operados pela Transpetro, né, em sua maioria para óleo e gás, que a gente está conversando aqui, digamos, essa abertura desse mercado, essa diversificação não foi testada, então as regulações existentes, algumas falhas, algumas boas, etc., não foram testadas à exaustão. Mas e sempre vão ter oportunidades de melhoria, não há dúvida nenhuma. Mas eu vejo essas questões regulatórias um pouquinho menos importantes, e vejo até mesmo para o caso de conexões dutoviárias que estejam relacionadas, como o Marco Cundelia colocou, para
poucos produtos, né? A gente está falando aqui de produtos que, na maioria, são manuseados por 2 ou 3 players, né? Diferente de uma ferrovia que talvez manuseie produtos de diversos players. Eu acho que a grande questão que necessita ser destravada é a competição, né? E aí o investimento vai ser, ou como o Nork bem colocou, a própria Petrobras vai ver valor em fazer um investimento numa refinaria, né? Ou vai ter um independente, né? A questão aqui não é ou, é também, né? Porque nós queremos é que os refinadores invistam, a gente quer que, eventualmente, as companhias distribuidoras, talvez, invistam, e que tenha espaço também para o operador independente, que é os 3, né? E isso será viabilizado, como muito bem colocado pelo Delia no começo, né? Através de um processo de competição. Se uma refinaria enxergar valor, né, no investimento num duto novo, né, eu acho que questões regulatórias, até a própria questão de estoque, bem colocado com o NOC e tal, serão resolvidas, né, porque o novo refinador vai ver valor em ter o seu produto colocado lá na ponta X, com uma competitividade maior, vai ganhar mercado, enfim, vai poder ter um retorno melhor. Eu acho que esse é o grande, na minha visão, é a questão principal. A questão da regulação é importante, vamos debater, estamos debatendo, né, nos fóruns adequados. Agora, a colocação do Elia de dar maior visibilidade a isso, né, especialmente a questão ambiental, especialmente a questão de você depender muito menos do modal, principalmente rodoviário, que está levando todo esse diesel para o interior, né? Hoje o modal ferroviário para combustíveis, ele ainda é restrito, né? Temos algumas quase que exceções aqui e ali. A gente está falando de trocar caminhão por duto, né? Basicamente é isso que a gente está falando. Eu acho que isso tem que ser mais ventilado para que a sociedade se engaje mais nesse tema, com certeza. Bom, obrigada, Vitor. Nós estamos encaminhando para o final, temos apenas 3 minutos aqui do nosso horário de 1 hora. Então, acho que eu gostaria de usar esse momento aqui para fazer o fechamento, que eu acho que houve uma convergência aqui, né, nessa plenária. Cada um de vocês trouxe um ponto importante para reflexão, mas eu acho que a necessidade da continuidade do processo de desinvestimento da Petrobras é um ponto importante colocado, né, porque é a competição que vai gerar, a competição no refino, é que acaba gerando essa vontade, essa necessidade de expansão dos dutos, que, por sua vez, ampliam a competição entre os agentes do refino, né? Então, eu acho que fica claro também a importância desse modal no país para a melhoria aí da eficiência de transporte de combustíveis, né? As vantagens que ele tem, inclusive em termos de menor emissão, e que acho que é importante que a gente continue avançando nesse segmento. Acho que o Vitor também trouxe um ponto importante, que a regulação ela vai caminhar a reboque, né, que não precisa esperar haver uma mudança completa na regulação, porque ela já tem algumas bases. O mais importante mesmo é a introdução da competição no refino. Acho que espero que eu tenha resumido bem o que eu tenho ouvido aqui. Acho e acredito que o IBP, junto com todos os demais atores, vocês todos aqui e os demais que participam do IBP, tem um papel relevante na interlocução com essas autoridades competentes, né, e no fomento aí dessas soluções mais eficientes para o abastecimento do combustível no país. Obrigada. Queria agradecer ao Rafael, ao Delia e ao Vitor pela participação nessa plenária. Obrigado aí, Valéria, pelo convite. Espero que a gente possa ter agregado aí a essa discussão, né, trazendo alguns pontos aí, né, para poder justamente motivar a discussão. Eu acho que a discussão e a possibilidade de levar isso, né, como uma visão para o governo, para o Estado e para os investidores é bastante importante. Acho que a renovação disso que a Rio Pipeline faz é bastante importante. Também agradeço
e acho que o nosso debate aqui ele é peça fundamental e deve ser amplificado e continuado. Conte conosco aqui nesse sentido. Também agradeço Valéria, Delia, Noah, pela oportunidade da conversa aí, engrandecedora. E eu acho que a gente tem uma boa luta, né? A gente tá conversando sobre um tema que é ter um transporte mais eficiente, ter um modal mais eficiente, mais barato e mais limpo. Então, eu acho que acreditamos que todos nós temos que ser mais vocais com relação a isso, que eu acho que o país tem muito a ganhar. Obrigada. Aproveitem a Rio Pipeline.